O Brasil vive hoje a primeira fase, ou definitivamente, a condição de escolher o seu governante por mais 4 anos. Por mais 4 anos. A nossa Constituição impõe a nós o dever de votar. Não é como nos Estados Unidos, que votar é um direito, você vota se você quiser. Aqui, você é obrigado a votar. Se você não votar, você está sujeito a não poder tirar seu passaporte ou assumir algum cargo, trabalho público, alguma coisa desta natureza. E o profeta William Branham, na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, ele diz: eu nunca votei na minha vida. Nunca votei. E a razão por que não o faço é porque eu tenho bons amigos, que são boas pessoas. E eu não queria colocá-los lá como boas pessoas para que eles saíssem de lá como ladrões. Porque o sistema político, sem dúvida alguma, é do diabo. Nenhum homem, por mais bem intencionado que seja, governará a nação sem fazer pactos com pessoas que são corruptas. O sistema está corrompido. É por isso que o mundo, de alguma maneira, cada vez que se aproxima uma eleição, eles pregam a moralidade, pregam que vão melhorar a educação, saúde, segurança, porque tudo isto é apenas uma cópia, uma sombra da sombra do que Cristo prometeu fazer por nós. Um reino com saúde, com justiça, com segurança e com habitação e paz para todos. A Bíblia chama que ele é o desejado de todas as nações. O irmão Branham foi tão ético que ele tinha um amigo muito próximo e ele viajava constantemente com esse amigo durante anos e anos. Ele disse: ele nunca me perguntou e eu nunca soube em que partido ele vota e ele não sabe se eu voto ou não voto. Aqui nós temos, apesar de dizer que voto é secreto, já sai anunciando em quem você vai votar para todo lado. Esta é a maneira do nosso, ou não é assim? Não é? Ele sai demonstrando em quem vão votar e tentando convencer outros. Eu estou falando isso porque já passou. Eu sou e acho que nenhum cristão daria um voto para o comunismo, para o socialismo. Eu quero falar isso aqui porque já passou esse momento, quem votou, votou. E se tiver que votar num segundo turno aí, tenha consciência disso. Eu assisti uma entrevista de um desses que foi o líder deste partido que passou aí pelo governo durante estes 12 anos, 13 anos. E ele se gabava de ter promovido um grande avanço social nesta nação. Qual foi o avanço que o partido promoveu? Cotas raciais nas universidades. Essa questão das cotas para os negros nas universidades é apenas
a prova cabal de promover um racismo. Porque se eles pregam que negro tem que ter direito, está dizendo que há uma discriminação no branco, mesmo que o branco saiba mais do que o negro, tem que botar o negro. Então isto é que é racismo. Eles pregam que há um avanço muito grande porque apoiaram o movimento LGBT, que é o movimento das lésbicas e dos homossexuais. Esse foi o avanço que o Brasil sofreu, de um homem casar com outro, uma mulher casar com outra, e coisas destas naturezas que eu venho denunciando aqui no púlpito há muito tempo. E a verdade é, pela graça de Deus, de alguma maneira, eu sei que este partido, ele caiu do poder. Eu não fiz e nem faço política, mas uma coisa eu quero dizer, eu orei e continuo orando para Deus não deixar este partido voltar ao poder. Isto eu estou falando publicamente que fiz. Quero dizer aos irmãos que um cristão, tenho certeza que ele não precisa do que eles fizeram oficialmente. Dizem que é proibido comprar votos, mas eles compraram de maneira oficial, dando cesta básica para o povo, uma dessas bolsas famílias. O que nós precisávamos é que eles deixassem de roubar e que o dinheiro promovesse empregos e meio para a população sobreviver, sem precisar destes favores que eles fazem para prender as pessoas e ter das pessoas o voto. Isto é ilegítimo, isto é corrupção. Isto é usar o poder disfarçadamente para manter as pessoas sob o seu controle e roubar das pessoas a oportunidade de trabalhar para ter. Porque daqui um pouquinho eles cruzam o braço e dizem, eu já tenho cuscuz, eu já tenho isso aqui, não querem mais trabalhar. É assim que você olha para o interior do estado todo, não tem mais lavoura, não tem mais ninguém interessado em trabalhar, porque o governo dá esta miséria para o povo. Tenho certeza que a escritura que nós temos não é esta. A Bíblia que nós temos nos diz, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência desamparada. Eu quero dizer a você que ainda que você, isso é uma coisa que precisa estar no coração do povo, ainda que você não tenha aqui no momento, preste bem atenção, me dê sua atenção, ainda que você não tenha aqui no momento, eu estou falando para um grupo de pessoas que estão dentro da economia de Deus. Você pode financeiramente não ter dinheiro no seu bolso, mas você é mais do que milionário. Nós somos mais do que milionários. Não tem um milionário nesta terra que tenha o que você tem, a menos que você não seja filho de Deus, mas um filho de Deus tem um palácio de ouro do outro lado. Tem um corpo que nunca vai envelhecer do outro lado. Eu quero perguntar para você, eles têm isso? Então eles são pobres, ricos somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte da economia de Deus. Então, eu fico assim triste de ver irmãos discutindo política, sabe? Puxando para um lado, para um partido, para outro. Ponha isso no coração. Nem esse que está se apresentando aí como bonzinho hoje, e nenhum faz coisa nenhuma se não chegar lá e não fizer os arranjados. Ninguém. Isso é simplesmente porque ainda não botou a boca na mamadeira. O dia que botar, está com mais fome do que os outros. É assim a verdade. Então não entre nisto, não. Tenha distância disto. Você tem que dar seu voto. Você achou que um certo merece lá, vai lá e dá. Vai lá e vote. Mas é assim mesmo. Eu não voto
E não aconselho aqueles que me têm como pastor a votar num partido que promove esse tipo de coisa e que prega esse tipo de coisa, e se deixar, eles dizem que vão aprofundar e vão avançar mais. Avançar mais é pregar a teoria do gênero aí, de que menino não nasceu com sexo definido, essa coisa que é capeta pura. É só isso. Se você tem coragem de defender isso e dar um voto para isso, eu não tenho. E acredito que o Senhor Jesus está longe disso. E esse presidente que está aí, disse há poucos dias, por falta de conhecimento, que era falta de conhecimento, diz que Deus não intervém no governo dos homens, é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que Deus, e eu estou cheio de citações que a Bíblia de Deus intervém, que Deus até dá o que o povo está querendo. Quando o povo é baixo, Deus dá um baixo para eles. Portanto, eu não coopero com isso. Eu quero só dar esta nota aqui, bem clara, que é assim. Eu tenho aqui o professor, irmão Fernando, passou por lá, pela universidade, e ele sabe disso. Dificilmente um aluno que passou pela Universidade Federal, todas as universidades federais, que não sai de lá com este veneno deste partido no sangue. Porque eles envenenam os jovens para isto, sabe? Para esta finalidade. E, na verdade, cria-se dentro deles um espírito, eu estou falando com conhecimento, de revolta, sabe? E de promiscuidade. Então, esta página, para mim, está virada. Amém? Amém? Não faço política, não faço. Nunca trouxe um candidato aqui, nunca indiquei ninguém. Eu estou falando de um sistema político que é do diabo, mas que aqui na nação nós somos sujeitos a ir lá dar o voto, porque a Bíblia diz que nós devemos sujeitar as autoridades constituídas. Você vai lá e ore. Esta foi a indicação que o profeta de Deus deu. Antes de você votar, ore. Ele disse, quer ver uma coisa que é muito ruim de falar? Ele disse, eu jamais daria um voto para uma mulher. O profeta diz assim. Ele foi contra a mulher votar e ele disse, eu jamais daria um voto para uma mulher, porque não é o lugar que Deus deu para ela. Por isso é que ele fez, não é que ele era machista, não. É que ele sabia discernir cada coisa no seu devido lugar. Louvado seja Deus.